Soldado, eu não sei se você já sonhou com pessoas que já se foram. Acontece isso comigo frequentemente. E nesse exato momento aconteceu, agora deve ser, quando eu tô gravando esse vídeo, deve ser umas 1h30, 1h40 da manhã. Então já vai deixando o like aí, cara. E obrigado por sempre comentar. Se você já sonhou também com pessoas que já se foram, deixa aqui no comentário a gente se conectar nessa parada. Tem pessoas que dizem que as pessoas que estão no outro plano querem conversar com a gente ou passar alguma visão. No livro Segredos da Mente Milionária, não. No livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, fala muito sobre isso, de pessoas que já estão no outro plano, né? Para quem acredita em vida após a morte, em um caminho depois quando você vai. Esse livro fala muito disso, de que pessoas vêm nos sonhos da gente, ou talvez para pedir um perdão, ou para talvez te mostrar alguma coisa que você quer encontrar, entendeu? Ou te contar alguma coisa boa que vai acontecer. Se você já teve essa experiência aí, deixa aí no comentário, é um assunto interessante, que talvez algumas pessoas acham um assunto bobo, mas eu gosto muito desse assunto. E acontece bastante comigo, sabe? Independente da sua crença, da sua religião, é uma coisa bem legal. E deixa aí o que você acha aí nos comentários sobre essa questão de sonhar com pessoas que já se foram. E aconteceu isso comigo nesse exato momento agora, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, que eu lembrei de uma história um pouco delicada que aconteceu comigo. E pra mim, que foi uma história triste, mas eu não tô vindo aqui passar a história triste. Eu vou te dizer o que aconteceu para você que talvez que age assim, não agir. Porque talvez você pode estar magoando pessoas que você gosta, mas talvez você nunca parou para pensar nisso. E talvez se você também já teve problemas com pais agressivos, deixa aqui nos comentários. A gente resenhar aí, se você não achar que é uma invasão assim, de privacidade, vai ser legal. Talvez vamos trocar ideia aí, porque essa história eu nunca contei pra ninguém. Quem sabe dessa história que eu vou falar pra você é só minha mãe. E olha que eu penso nisso até hoje. Pra você ver que algumas atitudes de alguns pais, principalmente agressivos, pode magoar grandemente os seus filhos. Eu tenho 31 anos de idade, só que essa história aconteceu... Eu tinha menos de 6 anos que rolou. Na época, quando meu pai e minha mãe era casado ainda, meu pai já morreu, mas na época eles eram casados e a gente foi viajar lá para Guarapari, que eles tinham um grupinho de amigos que eles faziam muita viagem para vários lugares do Brasil. E meu pai na época era um motorista de ônibus de viagem, né? Depois que ele foi virar carreteira e tudo mais. Só que aí nessa época ele dirigia ônibus da Gontijo ali, que o pessoal ali... Gontijo, na época tinha Transnorte aqui em Minas Gerais. Não sei se você já viu ônibus da Transnorte aí, em algum lugar que você já... Não, onde você mora. Transnorte, Gontijo, Passado Verde, essas empresas antigas. Meu pai ralava nessas paradas de viagem. Aí uns parceiros dele montaram uma empresinha, compraram um ônibus e começaram a fazer umas viagens por conta, entendeu? Igual esses caras de bate-volta e tudo mais. Aí a gente foi lá para Guarapari, beleza. Não sei se nesse dia ele tinha brigado com minha mãe ou se já tinha acontecido alguma coisa entre os dois ali que ele ficou nervoso. Que aconteceu uma parada lá que eu lembro, que ele falou que era para me tomar um banho, só que aí o banheiro lá da casa tava cheio, eu tive que esperar, rolou uma parada assim. Aí eu fiz uma parada que ele tinha falado, só que depois que eu fiz, ele tipo meio descontradizeu e ficou nervoso. E no fritar desses ovos aí, ele pegou lá e foi agressivo comigo, me bateu, entendeu? E da forma que ele bateu, pela forma, não tô dizendo que sim, independentemente que tenha forma de agredir, de bater numa criança, não é isso que eu tô querendo dizer. Que tem forma certa e que tem forma errada, entendeu? Mas da forma que ele bateu, eu acho que não deveria bater em um filho, ou talvez até uma pessoa que não seja filho, se tratando como se fosse um adulto, entendeu?
Aí rolou isso aí comigo lá, cara. E na época ele me pegou, me jogou lá no chão, me jogou no chão, tive que correr, cara. Depois minha mãe veio me correu e falou que, na época eu lembro que ela falou que não se batia assim no filho e tal. Igual eu tô falando aqui, que não quer dizer que eu tô dizendo que tenha forma de se bater no filho. Não, não é isso. Qualquer tipo de agressão não se deve ocorrer com filhos. Mas eu tô dizendo que rolou naquela época. E aí eu quase quebrei meu dedinho, ele me bateu, eu tive que correr, cara. Eu fiquei com uma marca profunda aqui depois daquela parada fraca. E eu era novo. E, cara, aí depois a gente veio, eu fiquei um tempo sem conversar com ele, comecei a ficar com medo dele. E olha que eu era novo. E depois os anos foi passando e tudo mais, cara. Eu nunca esqueci daquele dia. Não sei se já aconteceu isso com você. Mas, por mais que eu era novo, sempre ficou impregnado na minha mente aquela cena de me bater, de eu correndo, quase quebrou o dedinho e tal e tudo mais. Depois de um tempo ele me pediu desculpa, só que, cara, sério, vou ser sincero, não perdoei. Depois de muitos anos, hoje eu tenho 31 anos e até hoje eu lembro dessa parada, cara. E o tempo foi passando, ele morreu e tudo mais, mas no fundo do meu coração, até um tempo atrás eu guardava isso mal no meu coração. E depois eu conversei com a minha mãe, ela falou que a gente não deve guardar mágoa de pai e tudo mais, mas cara, dependendo da agressão que você sofre do seu pai, só você sabe o que você sente no seu coração. E é difícil de você desligar disso. Graças a Deus eu desliguei e perdoei, entendeu? Só que mesmo assim, voltando um pouco no sonho que eu falei no começo do vídeo, eu sonhei de agora a pouco que, assim, no sonho parecia que eles estavam casados ainda, a gente estava na mesma casa onde a gente morava, ele e minha mãe, tipo, eu senti que ele estava querendo ser amigo meu, me pedir conselhos de finança, olha só pra você ver que doideira, meu pai nunca conversou isso comigo, conselhos de finança, querendo, a gente, no contexto da história ali do sonho, nós estávamos ainda morando juntos, não tinha acontecido separação nem nada, ele estava me querendo, tipo, ser meu amigo, reaproximar, querendo conselhos de finança. Todo mundo sabe que eu gosto de falar de ganhar dinheiro, de mudar de vida e fazer isso e aquilo para multiplicar. E ele estava numa situação lá no sonho que ele ia comprar um carro. Olha só que interessante. Ele estava com dinheiro para comprar um carro zero. Ele estava pensando se ia comprar o carro à vista ou não. E ele queria, tipo, puxar uma ideia comigo no sonho para me orientar ele. Você acha que ele deveria gastar esse dinheiro no carro ou fazer algum outro investimento? E eu só calado no sonho, tipo assim, foda-se, faz o que você quiser, o dinheiro é seu, não vou intrometer nessa treta aí não. Se você fazer investimento errado, foda-se, é seu, e se você não fizer, foda-se, é seu. No sonho eu tava agindo assim. Por quê? Por causa dessa treta. Lá da praia, do Guarapari, que ele foi agressivo comigo, me bateu, cara, eu arrastei isso aí muitos anos da minha vida, cara. Até um tempo atrás. Aí depois que ele veio falecer e tudo mais, aí nessa época eu já comecei a ler livros de lei da atração e comecei também, eu vejo todos os dias vídeos do Thiago Brunet, deixa até aí de sugestão aí. O Thiago Brunet, ele é um pregador daqui do Brasil, ele não tem igreja própria, tem um ministério de lá, o Casa de Destino, mas ele é um pregador. Eu gosto muito da palavra dele, ele dá muitas orientações disso. E depois que eu comecei a ver eu vi um vídeo dele, ele falando que nós não devemos guardar mágoa, temos que dar o perdão, independente do que tenha acontecido. E depois desse vídeo, isso tem uns 2 anos que eu vi esse vídeo, eu fiz isso, tirei isso do meu coração, rezei, fiz umas orações para ele, que eu acho que eu tenho na minha mente também, quando as pessoas que já se foram, já morreram, vêm para falar com a gente em sonhos, talvez eles estão precisando de orientação, de luz, de oração. O pessoal espírita fala muito isso. Então, eu faço orações quando eu sonho com alguém que já foi, e eu sonho frequentemente. E talvez estão precisando de alguma força, alguma orações no outro plano, então eu faço isso. Independente da sua religião, não sei como é que você trata isso. Comenta aí, vou tomar uma água aqui. Isso é muito bom, cara. Sabe o que eu faço? Coloco gelo no fundo do copo e jogo água em cima.
Faça isso, é muito bom. Aí depois que eu vi o vídeo do Thiago Brunet, eu liberei, dei o perdão. E aí eu fiquei mais leve e tudo mais. Cara, e eu vou te contar, quando você guarda uma mágoa no seu coração, você bloqueia até as coisas boas que tem pra acontecer com você. Eu não tô falando aqui, cara, que é uma coisa fácil. Eu tô falando de coisas de pai pra filho, entendeu? Mas talvez você que é homem ou uma mulher que já foi agredida por, por, por algum homem. Vou estar abrindo mais um pouco também, na época da minha mãe. O motivo da separação foi questão de agressão do meu pai com ela. E eu sei que quando a gente conversa essas coisas, raramente a gente conversa isso. Eu não fico chutando cachorro morto, tocando em ferida. Mas eu sei que ainda até hoje, dentro do coração dela, ela guarda mágoa disso. Só que mesmo assim, meu pai no final da vida, ela ajudou muito meu pai. Isso para mim foi um outro grande exemplo de perdão. E pelo que aconteceu, cara, essa questão de agressão de homem com mulher é uma coisa muito séria. E mesmo assim, cara, no fim da vida, meu pai, ela com meu pai no hospital, foi lá, ficou um tempo, eu achei impressionante aquilo, cara. Então tomei isso de exemplo também para quê? Liberar meu perdão e a minha não foi guardando esse sentimento de mágoa, tá ligado? E talvez você tenha problema, tenha tido problema com o pai agressivo e tudo mais, ou com o marido agressivo também. Cara, eu sei que é difícil, mas é importante você liberar esse perdão, sabe? E pensar também que talvez não é tão culpa das pessoas de serem assim, talvez isso é passado de pai para filho. Eu acho que tenho 99% de certeza que isso aconteceu com meu pai. Eu já vi umas conversas deles na época que tinha resenhas na casa, que ele falava que o pai dele era muito agressivo com ele. Então automaticamente isso passa, né? Aí o filho acha que corrigir filhos sendo agressivo é o certo, por causa do exemplo do pai dele com ele. E foi interessante a gente chegar nesse ponto do vídeo, que o intuito maior desse vídeo aqui, da aviso que eu quero passar é o seguinte: para você que tem mágoa do seu pai, igual eu tinha, e você também, talvez, que é uma mulher que já foi agredida, cara, libera o perdão. Eu não tô falando que você tem que conviver, tomar cerveja, não. Mas se liberar o perdão no seu coração vai ser muito bom pra você seguir isso, cara. É difícil? Você tem que trabalhar isso bastante. Mas faça isso, vai fazer bem pra sua alma. E segundo, se você que é homem que é agressivo com seu filho, que essa é a parte mais importante. Se você é homem que é agressivo com seu filho, cara, não seja. Mas, se você já foi. Se você não é pai ainda e algum dia ser, não seja agressivo com seu filho. Cara, isso instala uma mágoa muito grande no coração do seu filho. E talvez você agindo dessa forma, achando que agredindo fisicamente ou até verbalmente vai estar resolvendo, vai estar educando, não, vai estar piorando e criando mais um agressor. E sem contar que você vai afastar os seus filhos de você. Seu filho vai começar a ter medo de você, não vai querer mais conviver com você, entendeu? E dessa experiência que eu tive com meu pai na época da praia lá, que eu arrastei anos no meu coração guardando mágoa, minha mãe sabe muito bem disso. Cara, isso pode já estar acontecendo com você se você for um cara agressivo. E mesmo se você não for, cara, não age assim. Agredir fisicamente, verbalmente, gritando e tudo mais, isso não corrige filho, nem vai e nem educa o filho, vai piorar a situação. Um pai que chega a um ponto de gritar com seu filho, eu vejo muitas mães fazendo isso também. Pai e mãe, aqui nesse contexto, quando aumenta a voz, altera a voz, isso é um sinal claro de que já perdeu o controle da situação. Quem grita, quem está no desespero, não está mais no controle da situação. E tem muito pai, tem muita mãe que fica gritando com os filhos o tempo todo. Cara, isso cria um clima ruim na sua casa, o seu filho começa a ficar distante de você. E dessa experiência que eu tive com meu pai, cara, hoje que eu tenho uma filha, ela tem 6 anos. Eu nunca nem gritei com ela. Quiçá colocar a mão, nunca coloquei a mão. Sempre converso. Quando eu tenho que corrigir alguma coisa que não tá legal, que eu acho que tem que
regularizar, como é que fala a palavra? Reparar. Sempre chamo ela, a gente senta numa mesa, a gente conversa, eu faço o possível, por mais que talvez seja uma coisa grave, sempre mantenho um tom de voz suave, converso com ela, nunca coloquei a mão e nem irei, entendeu? E as coisas se resolvem assim, trocando ideia, conversando. Ela falando um ponto de vista dela, depois eu falo o meu. E dentro desses 6 para 7 anos, que ela vai fazer 7 anos esse ano, sempre andou muito bem dessa forma. E por que eu acho dessa forma? Porque eu tive uma experiência com o pai agressivo. Meu pai gritava, meu pai agredia fisicamente, cara, nunca resolveu nada. Isso em questão de pai e filho só distanciava. E era ruim. E talvez não. Criou uma mágoa dentro do meu coração que eu arrastei a vida inteira. E eu pensei, cara, mesmo quando eu não tinha ela ainda, tá? Tudo que ele fez que eu achei que ele não fez bem comigo, como pai, falei, vou fazer tudo diferente. Não vou ser agressivo, não vou gritar, vou ser mais presente, que ele não era, principalmente depois que separou. Vou ser mais presente, vou mandar pensão certinho, vou fazer de tudo para fazer coisa diferente, final de semana, mesmo que eu não moro mais, mesmo que eu não moro com minha filha, então eu tenho menos contato. Mas eu sempre faço o possível para ir no parque, para ir no shopping, para dar um presente fora de data, que eu presentei bastante, gosto muito de dar presente, enfim. Tá entendendo, cara? Eu faço tudo diferente. Por causa dessas experiências ruins que eu tive com meu pai. E talvez, cara, você é um homem assim. Agressivo, coloca a mão nos teus filhos, grita. Talvez você é uma mãe que fica gritando o tempo todo com seu filho. Ou talvez você é uma mãe que você fica chamando seu filho de vários nomes. Já tem no livro dos cristãos que a palavra do pai tem poder sobre a vida do filho. Talvez você fique chamando seu filho de fracassado, seu filho de burro, que ele não vale nada, que ele nunca vai ser nada na vida. Talvez fique falando isso com o seu próprio filho. Você, sem saber, você está profetizando sobre a vida do seu filho. A palavra de pai, principalmente de mãe, tem poder sobre a vida dos filhos. Você já parou para pensar nisso? Talvez você fique chamando seu filho, sua filha de merda. Talvez você é agressivo fisicamente com seu filho, com sua filha. Isso aqui é uma mulher que eu tô falando, tá? Que tem muita mulher que também, qualquer coisinha, bota a mão no filho, que eu já cansei de ver aí na pista. Isso é totalmente errado, cara. Não age assim. Nunca chame seu filho de merda, nunca fale que ele é um fracassado, que ele é burro, que ele nunca vai ser nada na vida, que ele faz tudo errado. Automaticamente você vai profetizando no mundo espiritual e no mundo físico com ele. Você vai colocando paradas na mente dele, automaticamente ele vai começar a se sentir assim. Diz que seu filho é abençoado, que ele é vencedor, vai ser melhor que você, que ele é um homem, uma mulher próspera. Fala palavras de graça pro seu filho. Não profetize mal na vida do seu filho. Que a longo prazo ele acredita que está ouvindo tudo que você está falando. Os pais são os exemplos dos filhos. Então você fica falando essas palavras ruins, automaticamente vai profetizando. Aí lá no futuro, talvez ele entra no mundo do crime, faz algumas coisas erradas. Aí vai pensar olha só, quantos anos você já vem falando isso com o seu filho? Até chegar aos 18 anos e sair de casa. É muito trabalho mental ali, inconscientemente, que você vai trabalhar na mente dele. Com as suas palavras ruins que você fica profetizando na vida dele. Aí depois ele chega lá no futuro, você fala ainda que é culpa de Deus. Não, não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. A culpa é sua. Você não já vai ver de fracassado? De 18, do primeiro até os 18, 20 anos ali. Fracassado, que é o merda, que não faz nada, que ele não parece que não vai ser nada na vida. Falando palavrões, que eu nem vou falar aqui nesse vídeo. Para não dar problema. Talvez você cansa de falar palavrão na sua casa com seu filho. Mandando ele para aquela casa que você sabe. Casa da vidraça. O que pariu. Enfim. Não age assim com seu filho, cara. Você é homem que você quer mulher. Tudo que você fala inconscientemente como pai, você vai moldando a mente dele ali. Ele vai ouvindo. E ele vai ser assim no futuro. E a culpa não é dele, a culpa é sua. E não seja agressivo com seu filho fisicamente. A agressão física, gritar, perder o controle, isso não resolve, não educa ninguém. Só piora a situação e mostra que você não tem controle sobre o que está acontecendo.
E mais um problema, você pode estar criando uma mágoa no seu filho. Talvez você já ter passado por alguma experiência assim, igual eu passei com um pai agressivo, e talvez você tenha mágoa até hoje. É uma coisa difícil de trabalhar, cara. Tem gente que tem que ir no psicólogo, pedir acompanhamento e ajuda, entendeu? Então, cara, a visu desse vídeo hoje é isso. Você que é homem, cara, sabe? Homem e mulher, né? Pai, saiba conversar com seu filho, não seja um agressivo fisicamente e nem verbalmente. Isso aí, dependendo ali, cara, da palavra que você que é pai, que nós como filhos, né, temos grande consideração pelas o que os pais da gente falam, independente de como está a sua situação, principalmente de mãe. Dependendo de algumas palavras que você fala com seu filho ali, cara, dói mais do que, pô, arrancasse um braço ali e deixava aberto, entendeu? O braço, a perna dele, dói. Algumas palavras doem mais do que isso, cara. Alguma agressão física aí de qualquer gravidade. E achei necessário fazer esse vídeo para que... Eu sei que tem muito problema disso no Brasil. Principalmente o pessoal antigo, é cultuado, né, isso, né? De agressão física e tudo mais. Cara, não age assim. Um conselho de coração, meu como pai. Porque eu já tive essa experiência como filho. E que eu arrastei quantos anos aí? Pô, vamos considerar mais de 20 anos. Aí. E, cara, e é muito ruim isso. Porque você tem que conviver com aquela pessoa, que no caso é seu pai, só que você tem uma mágoa profunda daquela parada que rolou ali, tá ligado? Só que, às vezes, dos pais você tem que ir lá, às vezes tem que tomar uma cerveja. Porque a vontade mesmo é nem ter o contato nenhum. Deixar isolado pra lá e foda-se, ela puta que pariu. Você me fudeu aquela época lá. Então não quero ter mais contato com você, foda-se, você é meu pai. Você tinha que ter pensado nisso quando você pôs a mão em mim lá. Eu pensava assim. Só que como também diz no livro dos cristãos, que se você não pode pagar o mal com o mal, né? Então eu acho que é isso aí, cara, a visão desse vídeo. Se você quiser comentar, compartilha alguma parada aí, deixa aí no comentário. Isso é uma experiência que eu tive muito ruim e eu acho que a visão que eu tenho pra passar é isso. Não seja agressivo com o seu filho, cara. Tanto verbalmente quanto fisicamente, que isso com certeza vai dar uma mágoa profunda no seu filho que você, talvez, você em vida ainda não vai conseguir reparar. Pode pedir desculpa, pode pedir perdão, mas, cara, sentimento é uma coisa bem complicada e bem profunda. Só quem vive essa parada e tá magoado sabe como é. Então, para você não causar isso no seu filho, esse desconforto na sua família também, cara, não age assim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se chegou até aqui, meu muito obrigado por ter ficado tanto tempo aqui comigo nesse vídeo. Se você quiser deixar seu relato aí no comentário, deixa aí. Se chegou até aqui, não esqueça de dar o like para fortalecer, para a plataforma fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas. E é isso aí. Logo, logo, vou estar deixando o primeiro comentário fixado. Se você quiser dar uma força maior no meu canal, no link do meu e-book, Manual do VDS, Manual do Veículo Solteiro, que é dicas de como morar sozinho, como começar a morar sozinho, que eu compro primeiro, onde eu consigo arrumar um aluguel, dicas de segurança, livros de desenvolvimento pessoal, como ganhar dinheiro na internet. Tem esse bônus lá bem interessante. Assim que ficar pronto, que logo, logo já vai estar, vou deixar no comentário fixado aqui. Talvez já esteja aí no comentário fixado, dependendo de quando você ver esse vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Deixe seu comentário sobre esse assunto. E é isso aí. Mensagem final do vídeo: não guarde mágoa. Libere o perdão e não seja um pai agressivo com os teus filhos. Estamos juntos e até o próximo vídeo aí.